E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós começamos a falar num vídeo passado sobre mindset, sobre mentalidade, sobre como mudar a nossa mentalidade. Falamos algumas questões sobre isso. E vamos continuar falando aqui um pouquinho mais hoje. E quando a gente fala de mindset, a gente pensa nisso, né? Meu mindset, minha mentalidade. Como que eu faço para mudar? Nós falamos de mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento. Poxa, minha mentalidade é uma mentalidade fixa. Minha mentalidade é uma mentalidade de crescimento, perfeito. Mas se eu quero mudar minha mentalidade de uma mentalidade fixa para uma de crescimento, consigo fazer isso? É possível? É possível eu atualizar a minha mente, atualizar o meu software, atualizar o meu mindset para eu ter uma mentalidade de crescimento, de evolução, de melhoria? É importante a gente entender, gente, para a gente crescer, para a gente evoluir, tudo parte da nossa mente, parte de como a gente percebe o mundo, de como a gente está disposto ou não a se tornar melhor a cada dia, a evoluir. A evolução, ela parte da mentalidade. E como a gente faz isso? Como que a gente consegue essa mudança de mentalidade? A gente vai tratar de algumas possibilidades aqui. Uma delas está lá em Romanos 12, 2, começando a tratar pelo nosso manual de instrução, né, gente? Começando pelo manual de instrução, pela Bíblia. Romanos 12, 2 fala o seguinte, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então fala aqui 2 pontos. O primeiro, não vos amoldeis ao sistema desse mundo. O apóstolo Paulo fala isso com muita sabedoria, com muito entendimento, e a gente vê que ao longo dos séculos, pessoas produtivas, pessoas que decidiram produzir, decidiram crescer, decidiram fazer coisas que foram disruptivas, que mudaram a realidade da sua época, elas foram perseguidas. Pessoas produtivas foram ridicularizadas, foram perseguidas, foram humilhadas. E temos várias pessoas que passaram por isso, né? Os grandes nomes da história, eles passaram períodos de trevas, períodos de dificuldade, porque as pessoas não entendiam e não aceitavam e não queriam ter que os seus preconceitos, que as suas ideias fossem mudadas. Elas queriam permanecer com a sua mentalidade fixa. E pessoas que vieram com a mentalidade de crescimento sofreram atrito, sofreram com esse choque, né, de mentalidade. Um exemplo muito bom disso que a gente pode trazer é de uma mulher chamada Marie Curie. Marie Curie, essa mulher, ela foi a precursora dos princípios da radiação. Ela descobriu elementos químicos relacionados à radiação e ela trouxe os princípios básicos de tudo que a gente conhece hoje sobre radiação. Desde uma radiografia para retirar um dente ciso, né, até terapia para câncer, tudo vem da obra dessa mulher. E viveu num momento onde o mundo era um mundo patriarcal, o mundo vivia um patriarcado, o homem era a figura principal nesse período e as mulheres não eram bem vistas, não tinham renome. Então, vem essa mulher, que é um exemplo que a gente está tratando aqui, com uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de trazer algo novo e sofre muito. Então, o apóstolo Paulo, ele fala ali, não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Ele fala para nós não nos moldarmos. Amoldar, a gente pode entender como se fosse um vaso sendo formado, sendo construído ali na mão de um oleiro. É como se o oleiro estivesse formando barro. E nesse caso aqui, fala para nós não nos amoldarmos às características desse mundo. Porque a maioria das pessoas tem essa mentalidade fixa, que não querem mudar, não querem melhoria, querem permanecer com a vida como estava. E se uma pessoa que vem com uma ideia diferente disso, muitas vezes ela sofre. Mas o apóstolo fala para nós não nos amoldarmos. E mais, para a gente continuar sendo transformado na mente. E fala mais, que nós vamos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do nosso Criador. Além de que com essa mesma característica, com essa mesma postura, nós conseguimos grandes feitos nesse mundo, a gente consegue desenvolver grandes coisas, porque a gente não se amolda
à vontade do mundo, né, aos preconceitos desse século. Temos que tomar cuidado com a religiosidade, com todo tipo de instituição ou de forma de pensamento que nos leva a ter uma mentalidade fixa, que não pode ser diferente daquilo. O ideal é que nós vivamos por princípios e não por leis. O Senhor Jesus, quando Ele veio na Terra, Ele nos ensinou a viver por princípios, Ele nos ensinou coisas que são maiores do que leis. Jesus, Ele veio e ensinou uma conduta de vida baseada no amor, e não em leis fechadas, definidas, que diminui a capacidade de raciocínio do ser humano. E a gente entende com isso que o Senhor Jesus nos quer inteligente, raciocinando, pensando, levando a uma fé que seja operante, mas que tenha um fundo de raciocínio lógico, sem a perda da razão. Né? Então nós falamos aí de Marie Curie, que trouxe esses princípios, que passou por isso, sobre não se amoldar ao século, e ela fez isso com muita propriedade, e as pessoas a perseguiram. Mas, gente, nós temos que entender que as pessoas vão nos perseguir, mas quando elas verem o nosso resultado, aquilo que nós produzimos nesse século, aí o nosso nome vai ser lembrado pela história. O nome das pessoas que não desistem dos seus objetivos vai ser lembrado ao longo da história. Seus amigos vão lembrar, seus familiares vão lembrar, e quem sabe o mundo, né? Os livros de história vão lembrar do seu nome. Uma outra forma, que é importante a gente falar também de mudança de mindset, é através de se conectar com pessoas. Se conectar com pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua, diferente da nossa. O ideal é que a gente busque se conectar com pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente, que agem diferente, que vivem um contexto social diferente, e a gente começa a ter perspectiva de vida diferente. O exercício também de conhecer outras culturas, também ele tem um poder de mudar a mentalidade muito grande. Quando a gente vai num outro país, numa outra cidade, num outro estado, e conhece outras culturas, a gente vê que existe uma possibilidade muito grande de mudança, que não necessariamente tudo tem que ser feito da mesma maneira, existem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Outro ponto interessante, outro ponto que a gente tem que levar em consideração no propósito de mudança de mentalidade: faça perguntas. A filosofia nos ensina que o princípio da dúvida e da crítica são princípios filosóficos, princípios de sabedoria. E o princípio da dúvida e da crítica, que sentido? Da gente perguntar, da gente buscar entender a razão das coisas, por que as coisas são como são, ou como elas estão sendo apresentadas para nós. Esse é o princípio da dúvida e da crítica. E como que a gente consegue descobrir as coisas? Fazendo pergunta. Se perguntando, será que é assim mesmo? Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo famoso, né, que tem relevância nacional, tem um nome projetado aí no país todo, ele costuma fazer algumas postagens de frases em rede social, geralmente muda, ele não fala, ele apresenta um cartaz com uma frase, e depois dessa frase ele coloca uma palavra escrita assim, será? Com uma interrogação. Então ele apresenta uma frase filosófica de um contexto social, e no final ele escreve uma pergunta, será? E isso, gente, é princípio filosófico, isso é princípio da dúvida e da crítica. Será que aquilo realmente é assim? Será que sim? Será que não? A pergunta é retórica, a pergunta é no sentido de a gente buscar realmente ir a fundo no entendimento das coisas, e não simplesmente aceitar tudo como verdade. Nós não precisamos aceitar tudo como verdade, a gente precisa realmente exercitar a nossa capacidade de raciocínio e fazer essa pergunta, será? Será que realmente é assim? Outro ponto, mudança de mentalidade, mudança de mindset, que é importante também a gente ter uma atenção com relação a isso. Ressignificar dores. Nós crescemos e muitas coisas se tornam dores na nossa vida. Muitas ao longo da nossa infância, da juventude, da vida adulta, e a gente precisa ressignificar dores. Situações que nos levam à mágoa, que nos trazem rancor, que nos trazem dor, elas precisam ser ressignificadas. E uma forma boa de ressignificar dores é nós entendermos que as pessoas,
elas só dão para a outra pessoa daquilo que ela tem. Mágoas são criadas em pessoas por outras pessoas. Pessoas magoam pessoas. São pessoas que geram mágoas em pessoas. Então é importante a gente pensar e entender que cada pessoa ela só oferece daquilo que ela tem. Se uma pessoa te magoou em determinada época da sua vida, aquilo é o melhor que ela tinha para te dar naquele momento. Infelizmente, é o melhor que ela tinha. E se você tiver a sabedoria para entender que essa pessoa não tinha discernimento, entendimento, que ela não tinha talvez sabedoria, que ela não tinha uma boa prática de vida para te oferecer melhor do que aquilo, provavelmente você vai conseguir sofrer menos com essa dor. Sobre dores é mais fácil falar do que fazer, mas o exercício cotidiano desse tipo de mentalidade tem realmente o poder de nos curar de dores. E a gente precisa realmente ressignificar as dores. Precisamos trabalhar essas dores para ressignificar. E uma forma boa também de ressignificar dores, que a gente consegue desenvolver e ressignificar muitas dores, é através de palavras, de criar palavras que vão nos ajudar em momentos de crise, a gente ter a lembrança daquela palavra. Uma delas é essa que eu acabei de falar aqui. Essa pessoa me deu o melhor que ela tinha. No momento que você lembrar de uma pessoa que te magoou, você pode lembrar dessa frase. Essa pessoa me deu o melhor que ela tinha. Então a gente consegue culpar menos aquela pessoa e entender que se ela tivesse tido entendimento, se ela tivesse tido, ou talvez, experiência de vida melhor, ela poderia ter te magoado menos por conta de uma mentalidade diferenciada. Uma outra forma de mudança de mentalidade é nós ressignificarmos tipos de pensamentos que nós temos. Por exemplo, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu sou pobre. A gente já ouviu algumas palavras, tal pessoa não vai na casa de pobre. São tipos de mentalidade que nos colocam num patamar de menor valor do que essa outra pessoa. A gente coloca uma pessoa num pedestal e se coloca abaixo dela. E isso é muito ruim, porque todos nós temos o mesmo valor, todos nós temos a mesma capacidade, todos nós temos a mesma condição de desempenhar as mesmas coisas. Não existe diferença entre as pessoas. A capacidade, todos nasceram com a mesma. Precisamos desenvolver as capacidades, né? Uma frase bíblica que nos ajuda a mudança de mentalidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma palavra que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá uma perspectiva de que eu posso ser melhor, que eu posso conseguir, que eu posso chegar lá. Eu consigo o que eu quiser. Simples assim? Claro que não. Eu consigo o que eu quiser diante da minha determinação, das minhas atitudes, da minha força de vontade, da minha busca, da minha coragem em tomar iniciativa, né? E um outro ponto para a gente estar quase finalizando aqui. Quer destravar uma mentalidade mediana, sair da mentalidade mediana? Um ponto bom para a gente fazer isso, para a gente desenvolver ao longo da vida, é parar de cuidar da vida dos outros. Se a gente parar de cuidar da vida dos outros, parar de ficar analisando a vida da outra pessoa e cuidar da nossa própria vida, do nosso crescimento, da nossa mudança de mentalidade, da nossa evolução como ser humano, a gente vai conseguir ter sim uma vida melhor, uma mentalidade mais evoluída. E gente, lembra, não esqueça, Deus nos criou plenos. Deus nos criou em plenitude. O ser humano foi criado em plenitude. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para brilhar. Nós fomos criados para produzir coisas grandes nessa terra. E Deus nos chama a ter intimidade com Ele. Deus nos chama a desenvolver intimidade com Ele, a fazer coisas grandes em comunhão com Ele. Nós temos essa possibilidade de relacionamento com o Criador e de produzir mais, porque Ele se agrada nisso, Ele se agrada. Situações da vida que bloqueiam o nosso potencial, são situações da vida, situações que nós vivemos que bloqueiam o nosso potencial, porque Deus nos criou plenos. Tá joia? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, espero que seja de crescimento. Trabalhe a sua mentalidade, busca melhorar a sua mentalidade,
segue essas dicas. Se tiver oportunidade, ouve esse vídeo de novo e anota os pontos, que eu tenho certeza que essas práticas bem desenvolvidas, elas têm condição de mudar a sua vida. Deus te abençoe, forte abraço, tchau!